forças-tarefas ganharam grande notoriedade com a Operação Lava Jato, iniciada em março de 2014. No decorrer das investigações, que envolveram o trabalho conjunto do Ministério Público, Receita Federal e Polícia Federal, foram descobertas a existência de 4 organizações criminosas lideradas por doleiros que utilizavam principalmente recursos da Petrobras. O Ministério Público Federal estima que o volume de recursos desviados dos cofres públicos esteja na casa de bilhões de reais. O tema tem ampla relevância social e relaciona-se diretamente com o combate à sonegação e à corrupção. A experiência brasileira tem confirmado que os recursos usados na corrupção de agentes públicos são, em grande parte, oriundos da sonegação de tributos. Acredita-se que as forças-tarefas, e em especial a Operação Lava Jato, sejam um marco inicial no combate à corrupção sistêmica existente no país e deixam como legado a moldura ética que deverá pautar os políticos, além de um exemplo de atuação das instituições de controle que deve, para o futuro, se tornar a regra, e não a exceção. Bom, boa tarde a todos. Dando continuidade ao seminário, que tem muitos bons debates hoje. Enfim, todo mundo aproveitou bastante o conhecimento dos palestrantes nesse assunto tão importante que trata do futuro do país. Temos agora um tema bastante importante também, que é tratado diariamente na nossa atuação, na nossa profissão, que é a experiência das forças-tarefas e seus legados para o futuro das instituições, né? Nós temos alguns trabalhos levados em conjunto, né, pelo Ministério Público, pela Receita Federal, pela Polícia Federal, enfim, diversos órgãos de combate à corrupção, Controladoria Geral da União também, que trabalha muito forte, e que são importantes nesse legado, nessa construção diária desse trabalho de combate à corrupção, que é um trabalho hercúleo, um trabalho que demanda o exercício diário, um trabalho que demanda, muitas vezes, o isolamento, muito trabalho de manhã, de tarde, de noite, e que, certamente, só é bem executado quando é executado em conjunto, né? E, lembrando aqui, é uma grande honra fazer a mediação nessa mesa aqui com o meu amigo Deltan, uma pessoa que eu tanto admiro o trabalho também, a dedicação do Deltan, na verdade, um estímulo para cada procurador da República. Muitas vezes acontece alguma coisa, e aí o Deltan diz, não, vamos dar certo, isso vai dar certo, a gente vai conseguir fazer tal coisa e tudo, e no final a gente consegue. O Ministério Público Federal consegue aquele resultado. E isso é bastante importante. Não só o conhecimento técnico do Deltan, mas esse conhecimento, essa capacidade de motivar as pessoas para uns bons temas e também fazer com que as pessoas consigam dar o melhor de si naquele trabalho conjunto. Então, essa capacidade do Deltan, que tem, enfim, que é revelada na Lava Jato, mas não é só da Lava Jato, é de outros trabalhos também, demonstram que a necessidade desse trabalho conjunto é bastante importante, e o Deltan é um símbolo, e eu sou um grande fã também do Deltan nesse trabalho nacional que ele vem conduzindo, não só em relação à Lava Jato, mas 10 medidas, enfim, vários trabalhos que fazem, que a finalidade, certamente, é de dar esse legado, que é um dos temas aqui também, para a sociedade, já que é só uma operação, por melhor que ela seja, ela não vai conseguir mudar o país. É importante que deixemos legados em todas as áreas, e isso é bastante importante. E Leonel também é uma grande felicidade, por acaso aqui, né? Estamos novamente de novo. Leonel foi uma das pessoas que a gente fez uma operação ano passado em Belém. Eu sou procurador-chefe do Estado do Pará, e o Leonel esteve em Belém nessa operação e nesse alvo específico que foi cumprido em um condomínio fechado em Belém. Então, o Leonel estava presente de Curitiba diretamente para a capital paraense, justamente para ajudar a cumprir esses mandados de busca, apreensão e de prisão também,
Enfim, o Leonel ia lá dentro e voltava com alguma informação. Consegui tal coisa, empolgado. Depois voltava. Consegui tal coisa, de calma, bacana e tal. Enfim, essa motivação também é legal, porque isso vai mostrando a importância desse trabalho conjunto, isso vai agregando bastante conhecimento, né? Quanto mais a gente consegue conversar com as instituições, mais a gente consegue o conhecimento e consegue fazer um trabalho melhor para a sociedade. Também em relação à SPEI, né? Você trabalha na SPEI, nós temos uma parceria com a SPEI sensacional. Também, a de Curitiba eu já sei que é sensacional, mas a nossa também de Belém, e em vários estados isso. Nós temos com a Mariniço, lá, a responsável pela SPEI, em Belém, sensacional, capacidade de trabalho imensa também, e certamente muito do que a gente consegue com essas informações, com esse trabalho e com essa garimpagem de informações que a Receita Federal, em todas as áreas, consegue fazer. Bom, então, queria aqui trazer algumas provocações, algumas ideias aqui, de como é que, para que a gente possa trazer esses assuntos, antes de passar a palavra aqui a Deltan, sobre o nosso tema. Nós temos um tema aqui, que é a experiência das forças-tarefas e seus legados para o futuro das instituições. Além do resultado desse trabalho, do resultado de conseguir bilhões de recuperação, de conseguir pessoas bastante influentes presas, cumprindo pena, antes era quase impossível no Brasil, além de conseguir também a repatriação de recursos do exterior, que é um resultado material e jurídico da operação. Mas, além de tudo isso, que é bastante importante, que revoluciona o trabalho do Ministério Público, qual é a importância dessa articulação em forças-tarefas e também o que isso vai ficar para as instituições nacionais e também para a sociedade em geral? Boa tarde a todos. Acho que as pessoas comeram um pouco, né, hoje. Eu quero que vocês mais fortes, mais acordados. Boa tarde a todos, pessoal. Bacana. Eu preciso começar agradecendo a todos vocês pelo apoio que tantos têm dado à Operação Lava Jato. Uma expressão desse apoio, uma ilustração dele, é o fato de que há algum tempo eu fui ao médico e eu expressei minha preocupação, sentei à frente daquela pessoa com o jaleco branco e eu disse que eu estava comendo mal, dormindo mal, sem fazer exercícios físicos. E o médico falou com aquela toda a seriedade do médico Deltan: não se preocupe, pode continuar comendo mal, dormindo mal, sem fazer exercícios físicos, que o corpo aguenta. Mas continua firme lá na Lava Jato, viu? Com isso eu fiquei tranquilo que a saúde vai ficar bem, né? A do caso, a minha eu já não sei. Eu queria, nesse contexto de agradecimento, também agradecer ao Kleber pelo convite que me deu o prazer de vir aqui discutir sobre as forças-tarefas e o legado que elas deixam para as instituições, especialmente as forças-tarefas que atuam no caso do Lava Jato, o que me deu também a honra, o privilégio e a satisfação de estar aqui hoje com vocês. E falando em você já percebeu que existe um processo de mudanças institucionais, legais e culturais em curso na direção do controle dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro? Nós só podemos entender adequadamente o trabalho das forças-tarefas e a formação dessas forças-tarefas nesse contexto maior de mudanças. Por isso, a gente vai começar falando sobre tempo de mudanças, para depois conversar sobre as forças-tarefas, no caso Lava Jato, e, por fim, falar sobre o legado da força-tarefa do caso Lava Jato para o país. Bom, em primeiro lugar, então, os tempos estão mudando. Em grande parte das minhas manifestações públicas, eu friso o que não tem funcionado e o que não funciona no país no combate à corrupção e gera impunidade, e nós temos muitos problemas. Mas hoje eu queria começar falando um pouco sobre aquilo em que nós já avançamos contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro e contra ilícitos. Houve 4 campos de avanços que criaram um ambiente propício para o surgimento de forças-tarefas, especificamente para o surgimento e desenvolvimento da Lava Jato. O primeiro desses 4 terrenos de avanços no controle da lavagem e da corrupção foi o avanço institucional. Nós não apenas temos o período mais longo democrático brasileiro, mas as instituições de controle ficaram mais fortes. Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal tiveram seus poderes ampliados desde a Constituição.
Além disso, outras instituições foram criadas do zero, a partir do nada, como a Controladoria Geral da União, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional e o próprio COAF. O segundo campo de avanços, o primeiro foi o de avanço institucional, o segundo campo de avanços foi o de criação de instrumentos legais. Esses instrumentos melhoram a investigação, o processamento e a punição de ilícitos. Nós tivemos, em 1992, a Lei de Improbidade Administrativa. Em 1996, a Lei de Interceptações Telefônicas. Em 98, a Lei de Lavagem de Dinheiro. Em 2003, tivemos a assinatura da Convenção da ONU contra a Corrupção. Em 2012, a Lei de Lavagem sofreu uma grande revisão para permitir a lavagem de todos os crimes, e não mais apenas aqueles rolos, incluindo, a partir de agora, também a própria sonegação fiscal. Em seguida, em 2013, nós tivemos as manifestações de junho. As maiores manifestações populares desde o impeachment do ex-presidente Collor. Foi a indignação com a corrupção política um tema central dessas manifestações. A sociedade, com essas manifestações, barrou a PEC 37 e o calor dos protestos fez com que o Senado Federal respondesse às pressões e demandas da sociedade, aprovando a Lei Anticorrupção e a Lei das Organizações Criminosas, que regulamentou as colaborações premiadas. Sem tudo isso, a Lava Jato não existiria. Mas a grande verdade é que aquilo que começou como as manifestações de junho de 2013 ainda não se encerrou. Em 2015 e 2016, houve pelo menos 4 grandes protestos, com centenas de milhares de pessoas. Nesse período, esteve o maior protesto da história do Brasil, com 3,5 milhões de pessoas nas ruas. De novo, segundo as pesquisas, uma das pautas centrais dessas reivindicações era a indignação brasileira com a corrupção. Isso gerou um fortalecimento do consenso social contra a corrupção, e isso teve um efeito prático muito claro. Desde 2013 até 2017, triplicaram as prisões feitas por corrupção no Brasil. Dentro ainda desses novos instrumentos legais, a gente precisa dar todo o destaque para a autorização que o Supremo Tribunal Federal deu, no início de 2016, para as prisões em segunda instância. Isso sempre tinha sido assim e foi suspendida a autorização para prisão em segunda instância entre 2009 e 2016. E esse, com razão, é um dos temas mais importantes do momento, porque isso vai definir se grande parte dos poderosos da Lava Jato e se grande parte dos colarinhos brancos do Brasil, inclusive os colarinhos brancos que respondem por sonegação fiscal, vão ou não ser responsabilizados criminalmente alguma vez na vida. Em terceiro lugar, além do aprimoramento nas instituições e nos instrumentos legais, tem ocorrido uma mudança geracional no modo de ver o direito e o processo penal. A geração que viveu a ditadura tem medo essencialmente dos excessos do Estado sobre as liberdades individuais. Agora, a minha geração, ela cresceu na democracia desde que ela se entende por gente. Nós crescemos vendo os desmandos dos poderosos praticando corrupção e saindo impunes. O maior medo da minha geração não é tanto o excesso, mas é sim a inércia, a ineficiência do Estado em relação à corrupção. Por isso, enquanto a geração anterior vê o direito e o processo penal como um instrumento de limitação do poder do Estado, a minha geração vê o direito e o processo penal como um instrumento de efetivação de direitos fundamentais, não só os direitos fundamentais do réu, que devem ser implementados, mas também o direito fundamental da sociedade. Quando se pune o homicídio, o que se quer também é proteger a vida. Por vezes, há quem pense que o nosso objetivo em Curitiba é punir os criminosos. É claro que a punição de criminosos é uma questão de justiça, mas o que nos inspira a lutar contra a corrupção em Curitiba é a aflição e o sofrimento humano que ela gera. São as doenças causadas por falta de água e esgoto tratado. São as mortes em estradas ruins. São as aflições em filas intermináveis de hospitais. É a desigualdade de oportunidade. São as escolas precárias, a falta de segurança pública e tantos outros problemas.
Lutar contra a corrupção no Brasil é uma questão de compaixão, de serviço à sociedade e de realização de direitos humanos. O respeitado jurista Joaquim Falcão identifica também uma nova geração de procuradores, promotores, juízes e delegados. E eu acrescentaria aqui de auditores fiscais. São pessoas que, entre aspas, segundo ele, vivem na liberdade de imprensa, na decadência dos partidos e na indignante apropriação privada dos bens públicos. Fecha aspas. Na nova geração, a cultura judicial é caracterizada por menos influência, menos pistolão, menos engavetamento e menos teorias. E por mais fatos, mais provas, mais tecnologia e mais agilidade. Esses novos operadores levam à frente uma pauta contra a corrupção. E nesse contexto ele afirma que a Lava Jato não é mais um processo, mas passou a ser sim uma atitude que está se espalhando. O quarto campo de avanços e de mudanças resulta dos 3 anteriores. E é nesse contexto que entram as forças-tarefas. Realmente, o avanço das instituições, dos instrumentos legais e a mudança geracional resultou num ambiente inovador de avanços operacionais. De um lado, ao longo do tempo, nós aprendemos com aquilo que deu errado. Operações como Satyagraha, Castelo de Areia, Boi Barrica, Dilúvio e tantas outras que foram anuladas. De outro lado, a experiência positiva se acumulou também, em varas que foram especializadas em lavagem de dinheiro, na criação de forças-tarefas. Tecnologia foi agregada à investigação. O jurista José Eduardo Faria, ele coloca que a nova geração, que foi estudar fora e tem uma nova visão do direito penal, recorre a analistas contábeis e à tecnologia. E aqui entram vocês de novo, os auditores fiscais. E isso garante a essa nova geração a habilidade para rastrear patrimônio como nunca, graças de novo a vocês. Foi nesse contexto que surgiram Banestado e Mensalão. Esses 2 casos foram importantes precursores da Lava Jato e foram um ambiente fértil de inovação operacional. No Banestado, entre 2004 e 2007, atuou uma grande força-tarefa, em que trabalharam lado a lado Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Ali foi desenvolvida a prática dos acordos de colaboração premiada. Foram desenvolvidos 17 acordos de colaboração premiada e foi o maior número de acordos num caso antes da Lava Jato. Fui lá que eu conheci o auditor da Receita Federal, Roberto Leonel, pessoa com quem, no alto dos meus 24 anos, literalmente, eu aprendi a fazer investigações financeiras. Foi um aprendizado interinstitucional transmitido de vocês para nós. Nós aprendemos também com o que deu errado no Banestado. Apesar dos avanços feitos nesse caso, ele em si, ele não produziu grandes resultados em termos de punição. Nós acusamos 680 pessoas por crimes graves, mas apenas pouco mais de 10 dessas pessoas foram presas, menos de 2%. Mas foram alcançados alguns outros resultados. 30 milhões foram recuperados em acordos de colaboração premiada e em autuações fiscais foram gerados mais de 5 bilhões de reais em créditos tributários. O Mensalão, mais tarde, trouxe algo que foi essencial para a Lava Jato existir, que foi a punição, de modo efetivo, de um dos grandes operadores do esquema, Marcos Valério. A punição dele, a quase 40 anos de prisão, foi um marco simbólico, que levou Paulo Roberto Costa, mais tarde, a querer colaborar com a justiça, porque ele viu que a mesma coisa poderia acontecer com ele e com a sua família. Além da efetividade da justiça, o Mensalão também colaborou com novas tecnologias. Naquele caso, os procuradores perceberam que ia ser impossível rastrear os recursos financeiros olhando e analisando aquela montanha de extratos financeiros. Foi por isso desenvolvido o primeiro sistema eletrônico de recebimento eletrônico e cruzamento automatizado de dados bancários, o SIMBA, que tantos de vocês conhecem. Sem o SIMBA, nós também jamais teríamos Lava Jato.
No Simba, em Curitiba, hoje, nós temos mais de 30 milhões de transações financeiras, que totalizam em conjunto mais de 2 trilhões de reais. É mais do que o PIB de vários países da América Latina. Bom, então, recentemente nós temos o caso da Lava Jato, que não só aproveitou as inovações operacionais anteriores, mas também desenvolveu as suas próprias. Foi desenvolvido um novo modelo de investigação, baseado em 4 pilares: colaborações premiadas, cooperação interna e internacional, uma estratégia de fases e um novo modelo de comunicação social. Mas o que me interessa aqui, dentre esses 4 elementos, é a cooperação, especialmente a cooperação interna, na sua fase de atuação em forças-tarefas. Nós podemos falar na Lava Jato de força-tarefa em 2 sentidos. Um sentido intra e um sentido interinstitucional. No primeiro sentido, existiu uma força-tarefa interinstitucional no âmbito do Ministério Público Federal. Essa foi formalmente constituída no início de 2014. Ela era altamente provável, porque no dia seguinte em que um procurador-geral da República cria uma força-tarefa, vários outros procuradores de todo o país iam bater na porta dele dizendo: eu também quero uma força-tarefa para o meu caso. E força-tarefa gera custos econômicos. Foi uma decisão corajosa e ousada do procurador-geral Rodrigo Janot criar uma grande força-tarefa, a maior constituída desde o caso Banestado, e uma das principais virtudes dessa força-tarefa foi agregar pessoas com diferentes conhecimentos e habilidades. Nós tínhamos lá pessoas que sabiam trabalhar em equipe e que tinham diferentes habilidades. Tínhamos especialistas em investigações de crimes de lavagem de dinheiro contra o sistema financeiro nacional, especialistas em cooperação internacional e pessoas que falavam diferentes idiomas, o que é essencial num caso que coopera com mais de 50 países ao redor do globo. Especialistas em colaboração premiada, especialistas em improbidade administrativa, pessoas com perfil de coordenação e pessoas com perfil operacional, pessoas com experiência em diferentes operações realizadas ao longo de todo o país por décadas, inclusive no caso Banestado. Em segundo lugar, num segundo sentido, a gente pode falar de força-tarefa num aspecto interinstitucional, formada aqui pela Receita, pela Polícia e pelo Ministério Público. Embora não tenha existido, nesse segundo sentido, um ato de formalização de uma força-tarefa única ou ato de integração de equipes, existiu sim uma atuação intensa e coordenada de equipes especializadas nessas 3 instituições. Algumas vezes as pessoas me dizem que a Lava Jato é uma briga de cachorros grandes. Isso não é verdade. Não, não é. A Lava Jato é sim a briga de um cachorrão com um cachorrinho. E a gente é o cachorrinho. A gente não é esmagado porque não é um cachorrinho. É 1, 2, 3, 10, 20, centenas de cachorrinhos. Uma atuação de diferentes pessoas, de diferentes instituições, conjugada com centenas, milhares, milhões de brasileiros. Isso que nos dá força para continuar. Além de agregar instituições diferentes, com diferentes conhecimentos e habilidades, o trabalho conjunto dá força, ainda mais quando você está numa luta desigual. Um provérbio africano que bem descreve essa força da equipe é um segundo qual: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá junto. É a força da equipe que compensa as vulnerabilidades individuais. Foi a força dessa grande equipe de instituições que nos levou muito mais longe do que nós chegaríamos sozinhos. O caso envolvendo Paulo Roberto Costa deixa isso muito claro. A primeira vez que Paulo Roberto Costa apareceu nessa investigação foi quando, numa interceptação de e-mails de Alberto Youssef, se identificou que ele estava dando uma Land Rover Evoque num valor de mais de R$300 mil para um ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A partir daí, se decidiu fazer buscas e apreensões sobre ele, e como ele ocultou evidência, ele foi preso 3 dias depois. Isso em março de 2014. Começou então um intenso trabalho de analisar todo o material probatório, porque uma vez que a pessoa é presa, ela precisa ser acusada ou libertada depois de 30, 35 dias. E analisando esses materiais, nós encontramos evidências de que ele tinha lavado dinheiro, aproximadamente 25 milhões de reais. Mas lavagem de dinheiro, como você sabe, é um crime autônomo em relação ao crime antecedente de corrupção, e nós podemos acusar de modo independente, é isso que a gente fez. Mas nós precisávamos também avançar na investigação sobre corrupção. E olhem que interessante o que aconteceu.
Quando a gente avançou nessa investigação, eu chamei a Petrobras em Curitiba para conversar e disse, olha, a gente tem uma suspeita de que tem desvios de recursos públicos em obras da refinaria de Pasadena. A Petrobras, na nossa frente, nos disse o seguinte, olha, nós colocamos várias pessoas numa sala para analisar todos esses contratos que vocês apontaram e a conclusão a que a gente chegou é que não tem como existir corrupção dentro da Petrobras. Foram revisados todos os processos, existe um controle interno, um controle externo, não tem corrupção dentro da Petrobras. Em seguida, nós fomos nos reunir com o Tribunal de Contas, que tinha apontado superfaturamento de coisa de 500 milhões de reais em contratos. E o Tribunal de Contas me disse, Deltan, a gente acredita que aconteceu esse superfaturamento, mas para cada argumento que a gente dá, tem 20 advogados e contadores apresentando dezenas de argumentos, vocês sabem bem como é isso, né? E ele disse, olha, não sei se isso vai perseverar, pode ser que caia tudo até. Nós estávamos num momento muito difícil da investigação. E aí quem eu chamo foi Roberto Leonel, um auditor da Receita Federal, à frente do Escritório de Inteligência da Nova Região Fiscal, que é uma pessoa altamente dedicada, competente, qualificada. Um dos mais dedicados, competentes agentes públicos que eu conheci ao longo da minha história. Alguém com quem não só eu aprendi a investigar, mas eu aprendi a levar as investigações com equilíbrio, com ponderação, com perspicácia. Tudo que a gente aprendeu a partir de uma cultura institucional de vocês, da Receita Federal. Foi esse trabalho coordenado que nos fez aprender. E ele sentou comigo e a gente pensou como poderia investigar Paulo Roberto Costa. Agora, a nossa investigação de Paulo Roberto Costa é uma investigação demorada. Por quê? Porque a cada passo eu preciso quebrar sigilo bancário e fiscal. E uma vez ele tendo input de ilícitos praticados, ele tem uma ampla liberdade de analisar situações dentro da Receita, analisar sistemas. E ele construiu uma grande e profunda investigação em questão de semanas. E ele levou lá para mim e abriu sobre a mesa algo que, para mim, era desconhecido, uma série de gráficos, uma série de informações. E ele me apresentou aquilo que nós chamamos lá de aranha. Uma série de relacionamentos que parecia uma grande aranha. E foi essa série de relacionamentos que nos levou a descobrir evidências do envolvimento de parentes de Paulo Roberto Costa nos crimes. E a essas alturas, Paulo Roberto Costa já tinha sido solto, preso novamente, e ele estava começando a querer colaborar. E a advogada Cata Preta, a advogada dele me ligou e marcou uma reunião em Brasília. Disse, vamos marcar uma reunião em Brasília porque ele quer colaborar com vocês. E nós marcamos uma reunião em Brasília numa quarta-feira. Na quarta-feira, ela me liga e diz, essa reunião está cancelada, em razão de altos interesses da República que determinaram que ele não colaborasse. Mas ele não sabia que existia Roberto Leonel. E Roberto Leonel e sua brilhante equipe tinham feito aquela profunda investigação e essa tinha levado a pedidos de busca e apreensão em cima dos familiares de Paulo Roberto Costa em razão de evidências de que eles recebiam dinheiro da corrupção. E essa busca e apreensão ia acontecer 2 dias depois dessa ligação, na sexta-feira. Isso aconteceu e então Paulo Roberto Costa decide colaborar de modo irretratável com a justiça. Isso foi o grande Big Bang da Lava Jato. Até então a gente tinha suspeitas de corrupção em um contrato da Petrobras. A partir daí Paulo Roberto Costa senta e nos diz que existia sim corrupção nesse contrato, mas não só nesse contrato, em vários contratos daquela empresa. Não só em vários contratos daquela empresa, mas em vários contratos das grandes empresas que transacionavam na diretoria dele. E não só grandes contratos daquela diretoria, mas também das outras diretorias e, muito provavelmente, também em outros órgãos públicos federais. A partir daí, a Lava Jato se expande e vem colaborações em cascata, em bola de neve, e uma grande expansão da Lava Jato, em que a figura do Big Bang é uma boa ilustração. Voou rocha, gente, para todo lado. Outra situação que deixa muito clara a importância dessa cooperação interinstitucional é aquilo que nós chamamos de operação reversa, que é uma espécie de receita de bolo para identificar a corrupção por parte de grandes empresas. Se você está fazendo uma fiscalização sobre uma grande empresa, grande empreiteira, que tem interesses do governo, eu sugeriria que você fizesse essa receita de bolo. O primeiro passo da receita de bolo é você fazer uma planilha de pagamentos feitos por aquela grande empresa empreiteira a título de serviços. E a Receita Federal fazia esse planejamento de pagamentos a título de serviços e ordenava na ordem das maiores recebedoras de pagamentos para as menores. O segundo passo
era identificar laranjas. Olhava-se para cada empresa que recebeu a título de supostos serviços, em grande medida serviço de consultoria, e olhava se tem sócios e qual que é a capacidade financeira, se aquela empresa tem empregados qualificados, se tem site na internet, onde que ela está localizada. Uma dessas empresas, curiosamente, se chamava Só Terra, Terraplanagem. E quando a gente chegou à sede dela, adivinha o que a gente encontrou? Só terra. O terceiro passo é fazer quebras de sigilo bancário e fiscal e novas análises. O quarto passo é fazer buscas e apreensões relacionadas àquelas empresas laranjas e à empresa que está sendo investigada. E a partir daí você tem um excelente começo de uma investigação de corrupção. Isso porque as empresas que desviam recursos públicos, que corrompem, elas não têm interesse em tirar os recursos que vão ser usados para pagar propina dos seus cofres, sem que aquilo conste na contabilidade, porque se ela existir uma brecha para ela fazer isso, ela dá brecha para os funcionários desviarem dinheiro dela sem registro também. Então, normalmente os recursos que saem das empresas que praticam corrupção saem contabilizados, eles têm que dar uma justificativa para isso. E uma justificativa é o pagamento de serviços superfaturados ou serviços inexistentes. Olhando para os casos de Paulo Roberto Costa e para aquilo que a gente chama de operação reversa, eu queria destacar 3 pontos para vocês. O primeiro ponto é que a receita foi essencial para os trabalhos. Uma aranha, até eu conhecer o Roberto Leonel, era apenas um inseto que picava. E que a picada doía muito e eu tinha medo dele. Foi uma expertise de rastreamento da Receita Federal que envolve conhecimento e base de dados que levou àquela aranha que permitiu o Big Bang da Lava Jato. Esse exemplo talvez traduza muito bem o significado do trabalho conjunto e coordenado entre instituições, porque sem isso, provavelmente, a Lava Jato não existiria como a gente conhece ela hoje. Em segundo lugar, a sinergia do trabalho interinstitucional foi essencial. O relacionamento entre nós não era meramente por ofícios, mas era presencial. O Roberto Leonel circula na Lava Jato como um membro da equipe, com toda a liberdade. Ele vai de sala em sala com toda a liberdade do mundo. São incontáveis as vezes em que ele esteve lá. Nós nos vemos como membros de uma única e grande equipe. Além disso, a Receita Federal não se ateve apenas a atender demandas, não. Ela desenvolveu investigações proativas e em cooperação com as nossas. O terceiro ponto tem a ver com a história do coração e do pulmão. Um belo dia, o coração acordou e disse: eu dou vida para esse corpo. Eu bombeio o sangue, eu faço o sangue chegar a todos os tecidos e sem isso não existiria vida. O pulmão, ouvindo isso, virou para o coração e disse: olha, meu amigo, você está errado. Eu que oxigeno o sangue. E sem um sangue oxigenado, todos esses tecidos morreriam. Inclusive você morreria, coração. O pulmão e o coração focaram no seu próprio umbigo. Ambos estavam certos, mas ambos estavam ao mesmo tempo totalmente errados. Ambos eram essenciais, ambos eram condições necessárias para o resultado vida, mas ambos, cada um deles, não eram por si só condição suficiente para a vida. Nada contra o reconhecimento do mérito, mas sim contra a disputa por mérito. Em vez de disputarem méritos, o melhor seria focar na contribuição que cada um pode dar para o objetivo final. Melhor seria focar no grande trabalho, importante trabalho que nós temos a desempenhar em conjunto. Cada uma das instituições da Lava Jato teve um papel indispensável, foi uma condição necessária, mas não suficiente para o resultado. Num trabalho como esse, as vaidades devem ser colocadas de lado para dar lugar para um serviço à sociedade. Por isso, nas entrevistas coletivas, sempre vocês vão ver procuradores ao lado de auditores, ao lado de policiais federais. Isso é um símbolo desse trabalho interinstitucional feito ombro a ombro. Agora, qual que é o legado que esse trabalho conjunto feito em força-tarefa deixa para as instituições? Infelizmente, ainda é muito cedo para a gente dizer o que vai acontecer. Mas eu posso compartilhar com vocês uma preocupação e uma esperança.
Eu vou começar pela preocupação, e ela diz respeito à história italiana. A Operação Mãos Limpas começou em 17 de fevereiro de 1992, com a prisão de Mario Chiesa, um político italiano do Partido Socialista Italiano e, ao mesmo tempo, o presidente de uma espécie de hospital para idosos. O empresário que prestava serviços de limpeza naquele hospital fez uma denúncia de que Mario Chiesa estava recebendo propina naquele contrato de serviços de limpeza. E ele foi preso depois de receber o que equivalia a 3.500 euros, o que era uma parcela do pagamento de 10% do valor do contrato devido à título de propina para ele. Assim como Paulo Roberto Costa, o Chiesa decidiu colaborar com a justiça, e isso revelou um imenso esquema de corrupção. Vieram depois novas colaborações numa espécie de efeito dominó, como a gente viu aqui. Isso implicou inclusive a empresa Eni, que é uma empresa petrolífera em que o Estado, o governo italiano, é sócio. Entre os envolvidos estavam pessoas extremamente poderosas, tanto econômica como politicamente. A propina tinha se tornado sistêmica. Era lá, então, a regra do jogo. E o destino das propinas era dois: o enriquecimento dos envolvidos e o financiamento de caras campanhas eleitorais. Mais de 5.000 pessoas foram investigadas. Mais de 3.000 pessoas foram acusadas. 1.000 pessoas foram presas. E 1.254 pessoas foram condenadas. Entre os alvos estavam 6 ex-primeiros ministros, mais de 500 parlamentares e ocupantes e ex-ocupantes de altas posições no Poder Executivo. No início, lá na Itália, teve um apoio massivo a essa operação. Agora, o sistema corrupto reagiu. Os envolvidos iniciaram uma grande campanha difamatória contra a investigação e contra os investigadores. Acusaram eles de todo tipo de abuso, e essas alegações jamais foram comprovadas. Havia suposições de partidarização, de sede de poder do Ministério Público, de vazamentos seletivos, de prisões excessivas, prisões preventivas excessivas, do uso de prisões preventivas para obter colaborações e delações, e assim por diante. Mesmo que nunca provadas, essas acusações tomaram fôlego na opinião pública e levantaram dúvidas, em 1994, sobre a legitimidade da atuação. Nessa mesma época, Berlusconi, que viria a ser um dos investigados da operação, ascendeu ao poder e passou a usar o fato de ele ser o dono do império de comunicação para atacar a credibilidade das investigações e dos investigadores. A erosão desse apoio público, que existia antes, até então, gerou um ambiente que permitiu um contra-ataque do sistema corrupto. E esse contra-ataque veio com várias propostas de reforma legislativa que foram aprovadas para pior. Nas palavras de um dos procuradores, o Pier Camillo Davigo, abre aspas, a partir de 94, a política, toda a política, união dos partidos, já viram isso em algum lugar? Se esforçou para impedir não a corrupção, mas as investigações e os processos de corrupção. Fecha aspas. Um decreto chegou a ser baixado num dia em que a Itália ia jogar uma semifinal da Copa do Mundo de 94. Os italianos são tão apaixonados quanto os brasileiros pelo futebol. O decreto foi apelidado de salva-ladri, salva-ladrões, porque proibia a prisão preventiva dos corruptos. E, em razão desse decreto, 350 suspeitos das mãos limpas foram soltos, saíram pela porta da frente da cadeia. Dentre as mudanças posteriores, estiveram leis para anular processos, leis para reduzir prazos prescricionais, a despenalização de crimes cometidos no contexto da operação, a restrição da autonomia do Ministério Público, a suspensão de processos contra governantes e o indulto de penas. A história se repete. Isso colocou 60% dos processos das mãos limpas por água abaixo, e isso fez com que, nas palavras de um outro procurador da Mãos Limpas, o Gerardo Colombo, menos de 100 pessoas tenham sido efetivamente punidas nas Mãos Limpas italianas. Segundo um professor da Universidade de Pisa, que estudou muito a operação, o Alberto Vanucci, o que aconteceu foi que a operação teve um efeito positivo de curto prazo. O preço dos contratos públicos chegou a cair. Mas a investigação foi esvaziada e nada foi feito para mudar as condições que favoreciam a corrupção sistêmica.
o resultado é que, nas palavras do Davigo, de novo, abre aspas, a corrupção não só não diminuiu na Itália, nos anos seguintes às investigações, como há indícios de que ela possa ter aumentado. A justiça acabou derrotada. O Vanucci fala que o legado da Operação Mãos Limpas não foi, abre aspas, uma melhoria da ética pública, mas sim uma escalada das tensões entre os poderes político e o judiciário. Fecha aspas. A pauta anticorrupção foi substituída, adivinha por que pauta no legislativo? A pauta contra supostos abusos de autoridade. Houve um efeito anestésico ou de saturação, porque depois de tantas notícias de corrupção, todo caso novo parecia pequeno. Até investigar e processar corruptos ficou mais difícil, porque existia uma espécie de seleção natural em que os corruptos mais hábeis, os que lavavam o dinheiro melhor, escaparam. E o efeito que se deu foi o efeito de aplicação de antibiótico insuficiente sobre bactéria. Qual que é o efeito, gente? Se reproduzem as mais fortes e desenvolvem resistência. E depois da Mãos Limpas ficou mais difícil, com essa seleção natural dos corruptos, investigar e processar a corrupção. E aqui vamos para a Lava Jato no Brasil para encerrar. Qual que é o legado da Lava Jato? A Lava Jato muda o Brasil? Nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? Tivemos mais de 300 pessoas acusadas, mais de 130 condenadas a mais de 1.900 anos de prisão. Dentre essas pessoas, pessoas poderosíssimas foram para a cadeia que jamais tinham ido. Será que isso tudo muda o Brasil? O diagnóstico que a Lava Jato foi de corrupção sistêmica, na área federal, estadual e municipal. Apenas uma das empresas implicou 415 políticos e 26 partidos, não é partido A ou partido B. É sistêmico, é a regra do jogo no Brasil. Eu não estou dizendo que todo político é corrupto. Não estou demonizando a política. A política é essencial, é a única saída, a única solução para esse problema que corrói a nossa democracia é mais democracia. Nós precisamos valorizar os políticos íntegros, incentivar a entrada das pessoas na vida pública, mas o diagnóstico que a Lava Jato fez é sim de um sistema corrompido e que precisa ser mudado. E a Lava Jato gera essa mudança. Eu fui viajar pelo interior do Paraná há um tempo atrás, saí da grande megalópole, uma metrópole no interior do Paraná chamada de Pato Branco, que é a cidade, por acaso, de onde eu venho. Vocês devem ter ouvido falar de Pato Branco, de lá saiu a Bozena do Sai de Baixo, falava daí, né? De lá saiu Rogério Ceni, Alexandre Pato, por isso que ele chama de Pato, o Pink e o Cérebro, que querem dominar o mundo. E eu passei a me deslocar de Pato Branco, essa megalópole que exerce sua influência sobre várias cidades, inclusive São Paulo, para a cidade pequenininha de Francisco Beltrão, lá do lado de Pato Branco. E nessa viagem, quem me conduzia me contou uma história. O sogro dele foi ao hospital, foi um médico, e o médico diagnosticou que ele tinha um tumor. E disse, olha, você tem um tumor, a gente precisa retirar esse tumor e você vai ficar bom. E o paciente foi embora e voltou no ano seguinte. E o médico disse, olha, você tem um tumor, ele cresceu um pouco, e a gente precisa tirar, para você vai ficar bom, mas a gente precisa fazer a cirurgia. E aquele paciente foi embora e voltou no ano seguinte de novo. E o médico refez o diagnóstico, refez a proposta de tratamento, e o paciente foi embora. E o médico disse, olha, eu vou quebrar o protocolo. Quebrou o protocolo, fui falar com o genro e disse, teu sogro vem aqui todo ano e acha que o diagnóstico é suficiente, mas não é, eu só faço o diagnóstico, eu preciso evoluir, ir para o tratamento para ele ficar saudável. Nós, da Lava Jato, nós nos sentimos como aquele médico. A gente faz diagnóstico, ano depois de ano. Diagnóstico de corrupção sistêmica. E nós precisamos avançar para tratamento. Sem isso, a Lava Jato pode significar simplesmente a mudança dos rostos corruptos no poder por outros rostos igualmente corruptos. A corrupção sistêmica pode ser comparada ao apodrecimento de maçãs em um barril. Não basta você tirar as maçãs podres. Senão, no dia seguinte vai ter outras maçãs podres lá. Você precisa, sim, mudar as condições de luz, temperatura e umidade que fazem aquelas maçãs apodrecerem. A gente precisa mudar a impunidade sistêmica, que ainda está lá. As causas da impunidade sistêmica ainda estão lá. A curva da impunidade está lá ainda. A Lava Jato é um ponto fora da curva. A gente precisa mudar as condições do ambiente político e empresarial que favorece a corrupção. Nesse sentido, o grande erro italiano foi achar que a solução para o problema da corrupção estava nas mãos do Poder Judiciário e do Ministério Público. Não está, não tem heróis. Se tem heróis, o herói está do teu lado, o herói é a sociedade. Na Itália, em 1996, 4 anos depois do início das Mãos Limpas, como a gente está agora na Lava Jato, Colombo manifestou o seu desapontamento, abre aspas,
Ao longo dos últimos 4 anos, não foi aprovada uma única lei ou decreto para facilitar as investigações ou para tornar mais difícil a corrupção. Nem uma única medida para modificar os procedimentos de monitoramento para fazê-los mais efetivos. Nem uma única provisão para expelir da administração pública aqueles que por décadas têm vendido seus serviços. O que aconteceu, como nós vimos na Itália, foi exatamente o contrário de tudo isso. Nós, no Brasil, vivemos um grande risco depois das eleições, porque o accountability eleitoral já vai ter acontecido e eles só vão poder ser responsabilizados nas urnas depois de 4 anos, isso os que se reelegeram. Os que não se elegeram não vão ter nada a perder. Vai ser um período de risco crônico de ataque e esvaziamento das investigações e ataque às instituições da justiça. Agora, existe algo que me dá esperança. Nós não precisamos ficar sentados esperando a história da Itália se repetir no Brasil. Não, a gente pode interferir no curso da história. Por isso que foram feitas 10 medidas contra a corrupção. Elas foram até destruídas no Congresso, mas, como o brasileiro não desiste nunca, 2 outras instituições da sociedade civil se uniram para fazer novas medidas. São chamadas de novas medidas anticorrupção, mais amplas e melhores do que as 10 medidas. E, me encaminhando para encerrar, essas novas medidas contra a corrupção, elas ampliaram o debate, elas expandiram a reação contra a corrupção e, para vocês terem ideia de como elas são boas, alguns highlights. Elas trazem desburocratização para evitar que se criem dificuldades para vender facilidades, insere o tema anticorrupção nas escolas, traz mais transparência, cria democracia partidária, promove a responsabilização dos partidos políticos que se envolvem com corrupção. O foro privilegiado, que hoje alcança 55 mil pessoas, vai ser reduzido para 16 pessoas, 16 mil não, 16 pessoas. Criminaliza-se o enriquecimento ilícito do agente público, acaba com aquela história de aposentadoria remunerada para magistrado que se envolve com corrupção, melhoram-se os critérios de investidura de ministros do Supremo Tribunal Federal e de conselheiros e ministros dos Tribunais de Contas, a lei da ficha limpa é estendida para todos os servidores públicos, compliance passa a ser exigido nas maiores licitações, se criam instrumentos para a recuperação do dinheiro desviado, se aumenta a pena da corrupção, se proíbe o indulto para a corrupção, se agilizam processos e por aí vai. Se aumenta a transparência, se promove uma série de grandes melhorias. Aí você vai me dizer, mas Deltan, de que adianta? De que adianta novas medidas se as primeiras foram destruídas pelo Congresso? Adianta porque as entidades que decidiram não desistir formaram uma grande coalizão. Transparência Internacional, a maior entidade anticorrupção do mundo, se somou com o Observatório Social, Instituto Etos, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Contas Abertas, formaram uma coalizão e promoveram uma campanha para 2018, para as eleições. E o objetivo dessa campanha partidária é incentivar cada um de nós, todos os eleitores, a votar em quem a gente preferir ideologicamente, no candidato da preferência ideológica e partidária de cada um, mas que atendam 3 requisitos básicos, como pressupostos. Primeiro, passado limpo. Segundo, compromisso com a democracia. E, em terceiro lugar, apoio a esse grande conjunto de propostas anticorrupção. Vamos repetir juntos, gente, para gravar? Isso talvez seja a principal mensagem que eu tenho para deixar hoje aqui. Essa campanha, que não é minha, é da sociedade civil, incentiva cada brasileiro a votar em quem preenche 3 critérios. Quais são eles? Primeiro, passado limpo. Segundo, compromisso com a democracia. E terceiro lugar, apoio ao pacote anticorrupção, as novas medidas contra a corrupção. Essa campanha está em pleno andamento, agora para ela funcionar, ela vai depender de cada um de nós. Eu queria deixar o meu incentivo para que você acesse o site da campanha, que se chama unidoscontracorrupção.org.br. Se puder, acesse agora mesmo, em seguida, unidoscontracorrupção.org.br e assine. Essa assinatura vai permitir que você receba informativos sobre essa campanha e que seja contabilizado o número de brasileiros que já aderiu a essas propostas. O número de pessoas participando já passou de 250 mil e continua crescendo. Nós podemos mudar o Brasil. Nenhuma pessoa e nenhum conjunto de pessoas pequeno vai mudar, mas nós, sociedade brasileira, nós podemos sim mudar o Brasil. Mas para isso a gente precisa deixar de ser vítima da nossa história e tomar nas mãos o protagonismo do nosso destino. Qual que vai ser então o legado da Lava Jato? Isso é uma página a se escrever no livro da nossa história e está nas suas mãos. A caneta, a pena com que a gente vai escrever o nosso futuro. Quem vai escrever o final dessa história vai ser você. Muito obrigado.
Bom, depois dessa sensacional palestra motivante, enfim, indicando a necessidade de tomarmos posição e sermos protagonistas agora do futuro, né? Que nós temos uma eleição e é importante que tenhamos uma sociedade que cobre, que exija que pessoas que vão tomar posse, que vão começar o governo a partir do dia 1º de janeiro, tenham esse compromisso com esses pontos fundamentais para que a gente não tenha um retrocesso, né? Só uma observação. Essa campanha é focada na eleição de senadores e deputados federais. Por quê? Porque eles que formam o Congresso Nacional que aprova ou não as propostas. Por isso é focada neles e a partir de 15 de agosto vai constar na página da campanha as fotos das pessoas que preenchem esses 3 requisitos. De novo, essa não é uma campanha minha, gente, é da sociedade. Eu sou só um dos muitos apoiadores. Então, esse realmente é o momento para a gente tomar posição e buscar informação e debater isso na sociedade, nas escolas, enfim, em todos os lugares que a gente possa debater, levar essa mensagem também. Agora, também passar o microfone aqui ao Leonel, tão citado aqui como o trabalho inicial da Lava Jato, né, todo o trabalho realizado, que nós temos mais de 4 anos de trabalho, só de Lava Jato, fora o restante dos demais trabalhos, e também o trabalho de Belém lá, que você já foi lá, né, então já conhece bastante, e vai ser novamente convidado para fazer algum outro trabalho em breve lá em Belém também. Bem, complicado, né? Depois de uma palestra brilhante dessa, a responsabilidade aumenta, né, doutor Kleber? Agradeço a honra de estar representando a Receita Federal nesse painel, mas a dificuldade é grande em função da qualidade da palestra anterior. Eu até falei para o Deltan na viagem hoje, né? Deltan, eu prefiro falar primeiro e você fala por último, né? A responsabilidade é maior. Como o doutor Alan falou, é interessante o Deltan. Para quem não conhecia e está conhecendo hoje, ou para quem já ouviu, quando você trabalha, quando você divide um trabalho com ele, ou com a equipe dele toda, é difícil, impossível dizer não, né? Já faz 15 anos que eu não consigo dizer não para o Deltan, praticamente. O Deltan é insistente, até comentou agora há pouco sobre a questão de brasileiro não desiste nunca. Deltan e a equipe não desistem nunca, né? Quando nós encontramos uma dificuldade no trabalho, que foi especialmente na Lava Jato, mas tivemos outras experiências que dificultaram o trabalho ou que, de repente, até derrubaram o trabalho, como outros casos que fizemos em conjunto, né? E aqui eu quero enaltecer toda a equipe do SPEI da Nona, da COPEI, de outros escritórios que apoiaram o trabalho inicial da Lava Jato, e mais à frente, como vou frisar ao final da apresentação, também a equipe da área de fiscalização, que trouxe enorme incremento de informações, de feedback, de retroalimentações em relação a outros ilícitos detectados durante as ações fiscais. Então, o trabalho nosso, o trabalho dos auditores da Receita Federal na Operação Lava Jato foi de um apoio forte aos órgãos de persecução penal, né? Nós não trabalhamos com persecução penal, mas tentamos ajudar ao máximo possível a apresentação de um trabalho relativo ao que nós dominamos, né? E é isso que eu tento trazer aqui nessa apresentação a partir de agora, tentando aí pelo menos atingir aí 10% da qualidade da apresentação anterior aqui do Deltan. Kleber, então, novamente, agradeço aí a Unafisco pela honra do convite, de estar representando a Receita. Já é o grande evento, já é um segundo grande evento que eu participo, como convidado também, como palestrante. A primeira vez foi 2005, 2006, né? Acredito, lá em Curitiba, onde estava na mesa o Dr. Robertson, também da Força Tarefa, e o Dr. Sérgio Moro, né? E o Dr. Kleber. Também montamos um painel sobre a Operação Lava Jato lá no início, né? 2016, Lemos, né, doutor Lemos? Obrigado. Obrigado pela lembrança. Então, nesse ponto, eu tento aqui passar
Deixa eu me entender aqui. Isso. Então, vou tentar passar para vocês o papel, né, que nós desenvolvemos, não só na Operação Lava Jato, como o auditor no seu trabalho de ponta em qualquer unidade da Receita, né, respeitando as particularidades que temos de atividade, as particularidades regionais, né, em alguns pontos até mais valores econômicos envolvidos são muito maiores, mas nós temos que ter realmente, pela situação da Receita ser um órgão nacional, ter capilaridade e influência ou entrada, né, em vários locais do país. Né? Temos atividades da área aduaneira, temos atividades da área de comércio exterior, temos atividades na área de arrecadação, de controle, de cadastros, etc., além da equipe das áreas de fiscalização. Então, eu vou buscar aqui, tentar trazer para vocês o que a gente reuniu de informações nesses últimos anos, basicamente focando a Operação Lava Jato, que foi um trabalho de peso, um trabalho que eu brinco com o pessoal lá em Curitiba, um trabalho que veio um verdadeiro tsunami, né? Destruiu todos os meus controles, toda a minha gestão que nós tínhamos no escritório. Vários trabalhos tiveram que ser sobrestados, né? Outros não, simplesmente nem pudemos atender, porque a Lava Jato merecia um trabalho bem mais focado, com dedicação exclusiva, né? A equipe era uma equipe pequena, ainda continua pequena, né? Deltan vinha insistindo, e sempre insistiu, nunca parou de insistir em aumento da equipe, ainda hoje, ainda insiste em aumento da equipe, estamos tentando reforçar, né? Mas temos esse trabalho já aí há praticamente 4 anos e meio. Né? Nós começamos esse trabalho com aquele foco, né? Qual era o nosso papel investigativo dentro da força-tarefa envolvendo 2 órgãos de persecução penal, Polícia Federal e Ministério Público. O que a gente pode contribuir? O que a gente pode acrescentar a esse trabalho? E é essa a mensagem que eu quero passar para os senhores, e foi o que nós tentamos fazer inicialmente lá em Curitiba, no SPEI. Doutor Alan, o SPEI é macho, o escritório, só brincando porque para dar uma relaxada, e o escritório de Curitiba, depois a Lava Jato se estendeu para outras unidades, né? Hoje nós temos Rio de Janeiro, Brasília, né, especialmente, e outros locais que São Paulo, principalmente, agora também atuando. Essa é a nossa ideia do trabalho e eu vou tentar transmitir para vocês. Não tinha combinado com o Deltan, até no avião, né, nós comentamos isso, não tinha combinado com ele o que a gente poderia, o que a gente ia dividir de informações para os senhores, né? Mas, coincidentemente, eu já tinha colocado na apresentação a famosa definida teia de aranha, né, do Deltan, ou o gráfico de relacionamentos. Não é para os senhores observarem, mas foi um trabalho que toda a equipe do SPEI, inclusive o pessoal aduaneiro, né, ajudou durante 3 meses, 2, 3 meses, entre março e julho de 2014, para nós tentarmos entender o que era a participação do cidadão, né, identificado aqui por esse círculo, né? Eu e o Deltan temos uma particular dificuldade de saber qual é a cor desse círculo, né? Porque nós 2 somos daltônicos, né? Deve ser marrom, vermelho, quem sabe, não sei o quê, mas esse círculo despontava o Paulo Roberto Costa, né? E daí nós fomos rastrear, né? Fomos ver o que ele tinha enriquecido e, coincidentemente, logo após a sua aposentadoria. Já tinha uma renda alta, já tinha um patrimônio alto em função da sua renda, o salário e outros benefícios do grupo Petrobras, né? Já tinha reunido um patrimônio razoável, mas, mesmo assim, a partir de 2012, houve um incremento muito superior, a partir da sua saída da Petrobras. E aí nós nos deparamos com algumas pessoas que orbitavam em volta dele, especialmente o genro e especialmente um amigo do genro, que
davam suporte ou participavam de N empresas, né, principalmente essas duas, além da própria empresa Costa Global, do Paulo Roberto Costa, criada em 2012, logo após a sua aposentadoria e sua saída da Petrobras. Várias dessas empresas, e isso é público, estão em todos os processos, esse grupo empresarial, né, recebeu, a partir de 2012, um incremento muito grande de receitas vindas de empreiteiras que tinham fortes contratos com a Petrobras. Isso é que nós mostramos ao Deltan, naquela oportunidade, né, e ele insistindo na rapidez para a gente tentar montar esse gráfico, né? Foi muito trabalhoso, e ele insistindo, e a gente não consegue dizer não para o Deltan. Vocês já viram isso hoje aqui, né, na primeira apresentação. Por que eu trago isso para vocês? Tudo isso aqui foram informações que nós reunimos a partir de um input do Ministério Público, da Polícia Federal, dizendo: há um problema com o senhor Paulo Roberto Costa. Aonde? Ele tinha recebido, e foi falado aqui, o presente do Alberto Youssef, né? Eu acho que todos, com certeza, ou pelo menos a grande maioria, assistiu os dois famosos filmes, ou já leram também livro do Deltan e outros livros, que ele tinha ganho aquele presente, né? Que era um Land Rover, né? Evoque, né? Na faixa aí de R$300 mil. Abro um parênteses aí para descontrair um pouquinho a mim e aos senhores, né? Uma brincadeira, né? Que lá de Curitiba nós temos um passado de um caso que é interessante trazer aqui para vocês para brincar, né? Para descontrair um pouquinho, né? Nós tivemos uma evolução dos veículos, né? Veículos mudaram com o tempo, foram melhorando com o tempo, foram sendo aprimorados, né? Lá na década de 90, século passado, os que já nasceram no século, ainda nasceram, que estão aqui, se nasceram no século passado, vão lembrar do escândalo das bicicletas. Então, nós começamos com as bicicletas, Ministério da Saúde, 1990, né? Foi feita uma grande campanha de vacinação, salvo engano, e se comprou bicicletas. E era um dos grandes escândalos da época, eram bicicletas. Logo depois, vem o Elba, Fiat Elba, né? Então, vejam que já estamos evoluindo, né? Estamos indo para um Fiat Elba, era o SUV, um dos mais modernos SUV da época, né? Tinha o Paraty, que competia, né? Mas o SUV Fiat Elba foi o responsável pelo escândalo né? Porque depois resultou na renúncia do presidente Collor. Mais à frente, no mensalão, temos aí o Defender, um carro um pouquinho melhor já, né? E, mais recentemente, o Evoque, né? E não foi um só, foram vários Evoques, vários, né? E interessante, nesse trabalho aqui, né, de rastreamento, a gente traz alguns questionamentos ou algumas informações que ficam à dúvida até hoje, né? Um dos carros, esse carro foi o primeiro visto numa interceptação de e-mails, né, do Roberto Youssef, e ele recebeu lá a cópia da Danf, né, a cópia da Danf, da compra do carro numa loja aqui de São Paulo, conhecida loja aqui de São Paulo. Mas é interessante que quase todos os Evoque comprados da Operação Lava Jato, dados de presente a diretores, gerentes e etc., filhas de gerente, foram comprados numa só loja aqui em São Paulo. Até hoje, eu não sei por quê, mas tem alguma razão, com certeza. Com certeza tem uma razão. E foi aqui em São Paulo essa loja que vendeu. Inclusive, Fernando Baiano, lá da Bahia, compra um carro, e esse carro dá de presente para a filha de um diretor da Petrobras que mora no Rio de Janeiro. Então, compra lá da Bahia por e-mail um carro aqui, nessa mesma loja, e entrega para esse carro lá no Rio de Janeiro, para a filha de um outro diretor da Petrobras. Então, essas relações, essas informações é que a gente procura trazer e trocar ideias, porque uma dessa informação, de repente,
é um ponto interessante, é uma questão importante para mudar a história e mudar o trabalho, ou, de repente, redirecionar o trabalho, como foi essa operação, esse início da operação, né? E aqui eu relembro, como o Deltan já falou, que a deflagração da sexta fase, que foi em buscas em vários endereços deste grupo familiar, né, foi no dia 22 de agosto, né, e ele decidiu daí colaborar, ou firmou definitivamente no dia 27 de agosto a colaboração. Foi um grande marco aí no começo do trabalho, entre outros detalhes também trazidos aí pelas autoridades suíças, etc., etc. Mas isso foi o nosso trabalho inicial. Tá? De destaque, então, que eu trago para iniciar esse trabalho, é esse gráfico. E esse gráfico, né, é o símbolo do nosso inicial trabalho de toda a equipe do SPEI, e que nós demos uma força enorme naquele período ali, entre março e julho de 2014. E envolvendo aí fatos tributários, né, valores, rastreamento societário, etc., né? Esse cidadão, inclusive, fez um empréstimo a esse cidadão de R$1.900.000, está na imprensa, né? E provavelmente um empréstimo que nunca ia ser pago, provavelmente era um empréstimo definitivo de recurso, e doou R$1 milhão ao genro, né? Então, é uma pessoa boníssima, né? Não é nem parente, nem nada, emprestou R$1.900.000 e doou R$1 milhão para cobrir a elevação patrimonial dessas pessoas durante aquele ano. Tá ok? Deixa eu seguindo aqui. Em 2009, eu fui num evento do GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, em Paris, representando a Receita Federal, e naquele mesmo ano, a OCDE publicou um manual chamado, aí em inglês, Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors, né? Que seria um manual de orientações ou de alertas ou de aconselhamento a auditores para buscar indícios de lavagem de dinheiro, de ocultação ou de possíveis atividades ilícitas, além do trabalho rotineiro nosso. Tá? Esse manual está disponível hoje em português, né? No site que vocês podem aí anotar, vai ficar, essa apresentação vai estar disponível para os senhores, aí a Unafisco vai distribuir, e esse é um manual interessante. Ele cita vários casos, vários exemplos, né, de operações que podem chamar a atenção a nossa atenção como auditores, para eventualmente representarmos ou anunciarmos esses fatos ao Ministério Público, estadual ou federal, né? Nós temos aqui presentes também pessoal da Receita Estadual. Isso é interessante para quem trabalha com isso. Quem conhece de fluxos financeiros, quem tem uma base de informações, base de dados de informações que podem ser consultadas, isso é bastante interessante. Tá? Então, eu deixo aí para vocês este livro, esse manual, né, como dica para o trabalho. Aí realmente refere-se a essa situação e fala que, segundo a organização, né, a OCDE, a lavagem de dinheiro é uma grave ameaça para a economia legal, havendo a percepção de que a fraude fiscal é atualmente uma das 3 principais origens do dinheiro sujo. Nesse contexto, as autoridades fiscais, no exercício da sua atividade de verificações, análise, etc., e dos registros dos contribuintes, desempenham um papel fundamental na detecção desses ilícitos. Isso é interessante para nós, para a mensagem que eu trago para vocês. Por quê? Porque nós temos, na Receita Federal, uma amplitude de atribuições, né? Podemos fiscalizar tributos,
serviços, podemos fiscalizar comércio, temos informações de operações comerciais, temos informações de operações de comércio exterior, temos dados cadastrais que, bem ou mal, nos dão uma posição interessante. Vejam ali o gráfico de relacionamento que chamou a atenção para aquele senhor que não era parente, mas orbitava em volta daquele grupo familiar, né? Temos condições de fazermos cruzamentos de informações, né? Trazermos, como foi falado aqui, isso ficou forte na Operação Lava Jato, a questão de pagamentos de serviços, né? A equipe da fiscalização aqui, Cecília, Martinasso, Venturini, Fabinho, né? E outros que, me perdoa ter esquecido o nome, trabalharam fortemente em noteiras, trabalharam fortemente em lançamentos de pagamentos sem causa, nas grandes empreiteiras. Isso foi forte na Lava Jato, pagamento de serviços, difícil quantificar. Então, assim foi o caminho de boa parte dos recursos que saíram inicialmente da Petrobras e circularam pelas empresas supostamente prestadoras de serviços. A Receita como um todo, né, tem uma ampla participação num sistema nacional chamado PCLD, né, que é o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Vocês tiveram uma apresentação aqui anterior, no painel anterior, sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, né. A Receita tem cadeira nesta estratégia anualmente, desde 2003. É um local onde foi gerado, foram geradas ideias de modificações legislativas, normativas, de sistemas, né? O SIMBA, aqui comentado, né, Sistema de Investigação de Movimentação Bancária, que nós da Receita ainda não utilizamos diretamente, mas é um sistema que unificou, que homogeneizou, padronizou a forma com que as instituições financeiras comunicam aos órgãos de persecução penal as movimentações bancárias, investimentos, etc., né? Foi gerado de discussões dentro desta estratégia nacional, né? E isso traz também um interesse de que alguns auditores que participam dessa estratégia sempre estejam engajados nesta busca de informações, nessa busca de novas formas de sistemas e etc. Na parte de investigação, o que nós podemos adotar de trabalho, não somente a equipe da área de inteligência, mas sim a equipe da área de fiscalização, eventualmente da equipe da área de arrecadação. Hoje temos muito na Receita fraudes de compensação, fraudes de CTF, de retificação, etc., etc. O que nós podemos agilizar o trabalho, eventualmente trabalharmos em equipe, trabalharmos em força-tarefa, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, né? Essa forma de trabalho traz benefícios, com certeza, né? E, nesse caso, nós temos que buscar um caminho para iniciar uma investigação e adotei ali no slide algumas questões interessantes, né? Normalmente, se você tem, num trabalho em desenvolvimento, um indício de uma organização criminosa, um ilícito forte, e que que mereça esse trabalho, um trabalho em conjunto com o Ministério Público, é importante, eventualmente, detectando indícios de lavagem, indícios, eventualmente, até se for um caso de corrupção, você fazer uma representação para fins penais, independente daquela representação fiscal para fins penais, ao final do processo administrativo fiscal. Uma representação, uma notícia-crime, para iniciar um processo de investigação. E esse processo de investigação certamente trará para você, ao final, ou até durante a investigação, novos elementos que te darão uma melhor condição de atuação e, eventualmente, autuação, né? As investigações podem ser isoladas. Nós já fizemos, tanto o SPEI como o pessoal da área de fiscalização pode fazer um trabalho isoladamente. Mas é interessante que, eventualmente, numa forma conjunta com outros órgãos, e aqui foi destacado também a Controladoria Geral da União, fizemos vários casos com a Controladoria Geral da União de combate à corrupção, isso também é importante para a Receita, como órgão de Estado,
pelos seus auditores, darem uma resposta à sociedade no combate à corrupção que nós temos nesse país, que tanto cria, né, tanto, vamos dizer, dá um efeito pedagógico negativo para o contribuinte que já não gosta de nós, né? Deltan, eu sei que não gosta de mim, porque eu sou auditor da Receita Federal, né? Pagar imposto, poucos gostam, né? Ou acho que ninguém gosta de pagar imposto. Mas, se você tem uma mensagem pela mídia forte de que há muito desvio, que esse recurso que foi arrecadado não foi bem aplicado, isso cria para a gente um efeito pedagógico negativo na nossa arrecadação. Por isso que esse trabalho em conjunto é bastante importante. As investigações, então, correm nesse sentido, né? E, com base nisso, nós temos que trabalhar, basicamente, me perdoa que eu agora, basicamente, como eu falei, numa representação autônoma, não autônoma antecedente a uma representação fiscal para fins penais, que é aquela que decorre de uma autuação fiscal. Essa representação autônoma nos dá uma vantagem de, eventualmente, utilizarmos a investigação criminal para identificarmos os reais beneficiários, identificarmos para onde foram os recursos, identificarmos outras provas, como quebra de sigilo bancário, agilização de quebra de sigilo bancário, para nós recebermos aquela quebra que foi solicitada via judicial pelo Ministério Público e nós utilizarmos para fins fiscais. Nós temos, na Lava Jato, uma grande cooperação. Há fatos que realmente não podem ser compartilhados, é uma discussão aí do ponto de vista jurídico, em alguns pontos já foi corrigido, né, o que pôde ser corrigido, mas muitos dos dados que foram obtidos na investigação criminal foram e estão sendo usados pela equipe de fiscalização da Operação Lava Jato. A possibilidade de punição do infrator, né, nós temos aí os 5 anos da decadência, tivemos vários casos em que conseguimos alcançar ainda antes da decadência, mas outros, infelizmente, não conseguimos. Mas estamos cooperando para a punição pelo crime de lavagem, eventualmente, e outros ilícitos penais. Isso traz, o que eu falei para os senhores, o aumento da percepção de risco. E, nesse ponto, é interessante esse aumento da percepção de risco, porque melhora acredito que melhora a arrecadação espontânea. Tá? Partindo já para o final, aqui, moderno, aqui o placar, né? Não é aquela plaquinha escrita caneta, faltam 5 minutos, né? Aqui é eletrônico, faltam 3h52, mas está bom. Partindo já para o final da apresentação, mostro aqui um site do Ministério Público interessante para os senhores, se quiserem conhecer um pouco da história, alguns casos que estão lá, ou acho que todas as ações penais que estão públicas estão com link neste site da Lava Jato, né? E lá no meio fala sobre o fluxo da investigação e a equipe do Deltan colocou esse gráfico da força-tarefa, o que demonstra a força-tarefa, né? E daí está a nossa participação como ente, embora não de persecução penal, mas fornecendo informações com autorização judicial para suprir aí as informações, tanto do ponto de vista cadastral como fiscal, para as investigações criminais. Isso é um gráfico que eu acho interessante, que mostra aí a forma como foi feito o trabalho. Em alguns trabalhos, eu acho que todos conhecem, nós trabalhamos de maneira conjunta, como o Deltan comentou. Em outros trabalhos, a gente trabalha atendendo demandas em função da quantidade, né, e da comparação da equipe, né? Hoje, para os senhores terem uma ideia, são 13, salvo engano, 13 procuradores da República, mais 26, no mínimo, assessores, lá no Ministério Público, na Polícia Federal outro tanto, e ali no SPEI nós estávamos, na época, somente com uma investigação, praticamente com 6 auditores e 2 analistas, atendendo todas as demandas dos 2 órgãos, né? Porque houve uma
integração muito boa entre a polícia e o Ministério Público, e que eu posso dizer porque estava observando, né? Eles distribuíam muito bem o que cada um fazia. Não, vamos trabalhar este caso pela Polícia Federal, vamos trabalhar esse outro subcaso pelo Ministério Público. Então, nós do SPEI tínhamos que ficar atendendo os dois, né? E muitas vezes isso dava um estresse terrível, né? Porque a nossa equipe pequena, os sistemas nossos, às vezes, com bastante dificuldade de extrações e etc. Isso dá bastante... E você tem aí que entregar análise, né? Muitas vezes, em muitos casos, a gente entregava dados. Outras vezes, era necessário, para o melhor objetivo do trabalho, para o melhor conhecimento da polícia e do Ministério Público, nós entregarmos análises. Esse caso aqui tem que ser chamado a atenção, porque ele recebeu tais valores de a empresa que é ligada a fulano de tal. Isso era importante a gente destacar. E esse trabalho a gente fez em alguns dos casos que nós tivemos condições e tempo de fazer, né? Já terminando aqui o horário, só quero deixar aqui para vocês. É interessante alguns dos resultados dos nossos trabalhos de análises que deixo, e com certeza tem que ser usado como um conhecimento, né, do que foi a enciclopédia Lava Jato, né? Casos em que a Receita, eventualmente outros órgãos em conjunto, o Banco Central, como no primeiro caso ali, tem que unir esforços e melhorar controles, unir esforços e criar sistemas de gerenciamento de risco para tentarmos observar com maior atenção alguns desses fatos que eu listo aí, né? O primeiro grande problema que nós tivemos foram as remessas ilegais, né? Isso foi gravíssimo, né? Já tínhamos apontado isso há muitos anos, remessas ilegais, na verdade, feita pelos doleiros, utilizando meios oficiais, alegando milhões e milhões de declarações, de importações que nunca, jamais existiram. Muitas das empresas contratantes de câmbio de importação jamais tiveram habilitação no radar, para quem é da casa conhece, né? E isso foi um dos grandes casos que chamou a atenção. Pagamentos de serviços fictícios, as grandes noteiras, aí combatidas bastante pela equipe de fiscalização, contratos superfaturados de serviços, contratos de mútuos, muitos contratos de mútuos perenes, né? Se vocês verem aí na imprensa, na Estadão, principalmente, e outros jornais, a reunião das informações, tivemos casos aí de mútuos que se perduraram 9, 10, 11 anos, mútuos de milhões, né? Isso chamou bastante atenção. Compra de bens em nome de terceiros, compra de imóveis, utensílios, compra de apartamentos e etc., né? Enriquecimento vertiginoso de diversas pessoas com distribuição de lucro de empresas, de prestação de serviço, uso de declarações como instrumento de lavagem de dinheiro e, especialmente, ao final, vimos, infelizmente, alguns casos de pessoas utilizando o regime especial de regularização cambial e tributária como objetivo para tentar lavar o seu dinheiro, aparecer como se fosse lícita a origem de um recurso que estava no exterior, né? Já esgotou o tempo, mas me dão pelo menos mais 5 minutinhos. Vou terminar. Aqui é um exemplo claro do que aconteceu e que chamou bastante atenção na nossa investigação, né? Que, ao final, o doutor Sérgio Moro utilizou basicamente a nossa análise para condenar o cidadão. Ele tinha um patrimônio já anterior na faixa de 7 milhões e ele aderiu ao regime especial de regularização cambial e tributária, acrescentando ao seu patrimônio nada mais, nada menos do que 48 milhões de reais em contas no exterior, né? Então, ele teve um incremento aí de 8 para 57, mais um pouco, etc. Jamais trouxe esses recursos para o país, né? Lembro aos senhores que a repatriação, como se fala, não é física, né? A repatriação é apenas uma regularização. Nunca se obrigou na lei a se trazer um centavo para o país, né? Vocês vão ver que esse senhor aqui não trouxe nem para pagar o DARF. Nem para pagar o DARF ele trouxe recursos, né? Ele tinha... interessante que ele tinha
uma falta de recursos. Essa foi uma análise que nós fizemos, que foi bastante analisada pelo Dr. Sérgio Moro. Ele não tinha recursos nem para pagar o patrimônio dele. Se ele vendesse tudo que ele tinha, ele só conseguiria pagar 8 milhões de DARF, mas o DARF dele que ele pagou foi de 14. Mas como que ele fez isso, né? Perguntam, né? Aqui para os senhores, né? Todos os auditores ficarão, vamos investigar, né? Vamos follow the money, né? Então, o que nós observamos? Simples. Fez um empréstimo no mesmo banco que ele tinha conta, no mesmo valor ou equivalente ao valor que ele devia do DARF. Então, o recurso que ele tinha no exterior, ele ainda fez um empréstimo de um banco para não internar o recurso definitivamente do Brasil. Ele está devendo ainda para o banco estrangeiro o DARF que ele pagou, né? Isso nós chamamos em lavagem de dinheiro, foi uma definição dada numa operação, se alguns dos senhores mais antigos lembram, Monte Éden, que envolveu um escritório famoso de advocacia aqui de São Paulo, né? Tinha uma empresa distribuidora de combustível que era cliente desse escritório e ela fazia muito disso. Ela tinha muitos recursos em nome de SAFIs estrangeiras e precisava internar esses recursos ao país, né? Fazia-se um empréstimo que os dois colegas, Marcos Vinícius, auditor Marcos Vinícius Vidal Pontes, hoje é o superintendente da 7ª, e o Willis Silva, hoje aposentado, os dois auditores deram o primeiro batismo dessa operação como um empréstimo garantido, né? Na verdade, a empresa dava em garantia ao banco estrangeiro, para não dizer que era ele mesmo que estava emprestando para ele mesmo, ele dava em garantia esses recursos no exterior, e o banco interposto, né, se interpondo, o banco fazia como um empréstimo para a empresa brasileira. Isso, para nós, é uma definição de empréstimo garantido, que foi utilizado bastante aí na definição do Dr. Sérgio Moro, né? Pena que está meio distorcido, mas fica bem claro, né? Contraiu outros recursos, contraiu no exterior empréstimo do valor aproximado ao montante da multa do imposto para pagar, e que, na definição do agente fiscal, era definido como empréstimo garantido. É o exemplo que eu trago para finalizar a apresentação. Ele foi condenado já, em primeira instância, a 10 anos, e o que o Dr. Sérgio Moro destacou, a prova de que um agente público, né, no caso aqui um diretor da Petrobras, manteve ativos milionários no exterior mediante condutas de ocultação e dissimulação, é uma prova robusta, ainda que indireta, do crime de corrupção e, no caso, pela ocultação também de lavagem. Nós trouxemos essa informação, uma informação simples, mas é uma informação que só nós tínhamos, né, do recurso aí ou regularizado. Me perdoa. Para finalizar, destaco aqui uma opinião interessante trazida por um grande operador do mercado financeiro. Alguns eu acho que devem conhecer, Alberto Youssef. Já ouviram falar? Né? Tem um destaque no livro recente lançado aí por um jornalista aqui do Nafisco, o livro O Carcereiro. Tem um destaque lá no final do Alberto Youssef, em que ele fala: se eu fosse o autor dessa lei, eu exigiria que uma parte desses recursos que foram regularizados fosse obrigatório ser internado para investimento em educação, em transporte, segurança, etc. Seria uma interessante, né? Se vier é um operador do mercado. Só faltou se lançar candidato. Então, tá bom. Agradeço aí até... sim, para finalizar, a equipe da Operação Lava Jato, quero parabenizar os mais de 80 auditores da equipe de fiscalização e de seleção, que já lançaram aí pelo menos 12... eu errei aqui. 12 bilhões de reais, fora os outros 4 lançados aqui pela DEMAC, num trabalho independente do colega aqui da DEMAC de São Paulo, e que dá aí 16 bilhões praticamente de lançamentos na Operação Lava Jato. E também, muitos desses trabalhos foram feitos novas representações ao Ministério Público e deflagradas outras operações, como foi o caso aqui da 21ª fase. Desculpe aí o tempo esgotado, né? Quase apanhei das moças aqui, elas estavam jogando papelzinho já em mim aqui, e espero ter contribuído pelo menos 10% da qualidade da apresentação do meu amigo Deltan Dallagnol, tá bom? Obrigado aí pela atenção, desculpe o atraso.
eu queria aproveitar para registrar a presença e a admiração que nós temos todos pelo ministro Carlos Aires Brito, que deixa saudade de ter saído do Supremo Tribunal Federal. É uma pessoa cuja integridade moral é um patrimônio até hoje do Supremo e do Brasil. Bom, só para concluir, antes do início da palestra magna do ministro Aires Brito, parabenizar o Unafisco pelo evento, que está sendo sensacional, enfim, toda a programação muito interessante e que certamente vai engrandecer bastante os presentes aqui, que podem debater sobre temas fundamentais para o futuro do Brasil, né? Temos em poucos meses uma eleição e certamente o que temos a colaborar, temos muito a colaborar com muito boas informações e boas ideias que estão surgindo já desses painéis. Esses resultados da Força Tarefa aqui são destaques sensacionais do trabalho de vocês, né? Então, o Leonel e o Deltan já conhecia, agora tive o prazer de conhecer um pouco mais do trabalho do Leonel, nessa apresentação sensacional, que trabalha no SPEI, em Curitiba, e certamente tem a motivação, também motiva muito o pessoal de lá, enfim, com certeza todos os auditores fiscais que trabalham, que têm conhecimento, podem se enriquecer bastante com essas informações. Isso é sensacional para motivar, para incentivar esse trabalho em equipe, que muitas vezes é doloroso, muitas vezes custa muito pessoalmente, né, um custo pessoal muito grande do trabalho, mas sensacional, está, na verdade, revolucionando o trabalho de combate à corrupção. Não é à toa, Deltan, você já falou isso na palestra também, que nós temos a corrupção hoje encarada como o maior problema que o brasileiro entende. Isso já superou, inclusive, problemas na saúde e na segurança pública. Então, o brasileiro entende que a corrupção hoje é o maior problema que precisa ser enfrentado e combatido. Então, nós temos, nesse momento, com essas ideias das propostas, das medidas de combate à corrupção, né, nas novas medidas, certamente nós temos muitas aí que devem se tornar lei se a sociedade pressionar. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, debatermos, pressionarmos, para que tenhamos pessoas no Congresso Nacional, de fato, comprometido com essas ideias, né? E falar, evidentemente, evitar retrocessos, que nós temos que, além de evitar retrocessos, que é uma preocupação, como ocorreu na Itália, e que pode ocorrer no Brasil, que já deu sinais claros de que quer voltar, né? Há indicações, propostas de lei, emenda à Constituição recentes, que indicaram que há intenção, não só intenção, mas há atos já práticos para tentar retornar, para tentar retroceder em nossa legislação. E isso, a sociedade unida, as associações, os profissionais individualmente, enfim, a sociedade toda precisa saber que isso existe e saber que estamos cada vez mais à mercê disso, mas que certamente com a união de todos, cada um fazendo o seu trabalho, a gente pode enfrentar isso e evitar que haja retrocesso e que, na verdade, tenhamos um avanço na legislação, né, que tenhamos leis melhores e que as instituições certamente estejam cada vez mais fortes para enfrentar esses problemas e demonstrar que nós temos não pessoas, mas instituições fortes e que essas instituições vão ser fundamentais para consolidar a nossa democracia e permitir avanços. E esses avanços, cada profissional tem a sua área e faz seu trabalho diário, mas os auditores fiscais têm um papel fundamental nisso, são, na verdade, guerreiros, né, que trabalham cada dia, que se dedicam muito, que trazem, prestam à sociedade esse trabalho fundamental, essa fiscalização que muitas vezes não é bem entendida, mas, enfim, faz parte do trabalho de cobrar, de orientar e de autuar quando for necessário. Mas, fundamentalmente, trabalho no combate à corrupção, que hoje o Brasil, se o Brasil entende hoje que nós temos um trabalho de combate à corrupção com os órgãos afinados, com os órgãos atuando de forma conjunta, e isso muito se deve ao trabalho dos auditores fiscais da Receita Federal, que fazem um trabalho diário, a cada dia, em todos os lugares do Brasil, e que estão fazendo com que
a corrupção possa ser, de fato, combatida com dados técnicos, com informação, para que os responsáveis sejam devidamente punidos e que a gente tenha uma consolidação da nossa democracia. Obrigado.